Vamos lá, seja bem-vindo ao nosso SouzoCast, nosso podcast de entretenimento para poder alcançar a sua vida com a palavra que liberta, que restaura, que transforma, que é a palavra de Deus. E você é muito bem-vindo, está conosco e hoje nós vamos falar sobre as células. Hoje vai ter transformação de mentalidade, renovação de mente. Estamos aqui hoje com o nosso amado e querido, o mestre dos líderes de célula, dos treinadores de célula, pastor Silvio Lacerda, pastor que vem lá da Igreja Videira de Ribeirão Preto. É uma igreja que tem crescido muito, que tem realmente desenvolvido pessoas com o objetivo de treinar. Ele é dono também, ele é proprietário de um treinamento chamado Afiando o Machado, e você precisa ficar conosco. Estou aqui também com minha amada esposa, Fabiane Paz, pastora da Igreja Souzo, está conosco, abrilhantando aqui esse ambiente, e eu creio que vai ser realmente um momento extraordinário. Fique conosco, hein? Bom, gente, muito bom estar aqui com vocês. Para mim é um privilégio estar aqui na Igreja Souzo, aqui com o pastor Alex, pastora Fabiana, e certamente você vai ser impactado com esse podcast. Nós vamos falar muito sobre relacionamentos, sobre vida da igreja, sobre esse modelo, que é um modelo das maiores igrejas do mundo, que é o modelo da igreja em célula. Então, privilégio estar aqui com vocês, vai ser top demais. Obrigado. Todo padrão de pensamento que você tiver a respeito desse assunto, eu quero te convidar, abre mão agora, porque nós vamos trazer aqui muitas coisas que vão furar a sua bolha e vão tirar você desse lugar que muitas vezes você entrou com informações erradas a respeito da célula. Então não perde não, que eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Uau, então nós vamos começar aqui com uma primeira pergunta. O que é uma célula, pastor? Bom, uma célula nós poderíamos ter muitas definições sobre o que é uma célula, mas eu acho que uma célula, na definição by pastor Silvio Lacerda, célula é um núcleo de relacionamento, edificação e propósito. Porque, primeiro, relacionamento é um lugar onde eu participo para ser conectado a uma família, para conhecer gente, para me relacionar com pessoas, para abençoar e ser abençoado. Por que edificação? Porque é um lugar onde eu vou ser edificado, eu vou ser ensinado, eu vou ser exortado, eu vou crescer, eu vou amadurecer. E por que propósito? Porque o objetivo da célula é alcançar o homem perdido. O propósito de Deus, salvar vidas. Então, célula não é reunião de oração, célula não é vigília, Uau. Célula não é luau gospel, célula não é estudo bíblico, célula não é culto no lar, que é diferente. Uau, boa. Né? Porque o culto no lar é centrado para si mesmo. Nós estamos juntos aqui para nós nos edificarmos. Mas célula, além de edificar, alcança aquele que está perdido sem Jesus. Então, célula é um núcleo de relacionamento, edificação e propósito. E para você, Fabiane Paz, célula, o que representa na sua vida, no seu entendimento da vida da igreja? Olha, com 20 anos caminhando com Jesus, eu não sei o que é viver se não for por meio da célula. Fora da célula. Né? Eu vi os meus filhos crescerem dentro da célula. Eu fui tão abençoada. Quando eu ficava grávida, a célula fazia o meu chá de bebê. Né? Quando eu me casei, a célula estava lá no cartório. Eita! Né? Quando eu fiz o chá de revelação, a célula estava lá no chá de revelação. Né? As melhores comunhões, as melhores festas que eu tive foi na célula. Né? Eu me lembro que uma coisa que me marcou muito, a minha família não tinha essa cultura de pôr a mesa. Então, o quanto me marcou uma comunhão de final de ano de uma célula, a liderança organizar e a gente chegar ali e ter aquela mesa posta para poder fazer a comunhão de Natal da célula. E tudo muito organizado. Aquilo não era uma cultura familiar minha. Quando eu tive acesso àquela maneira, né, ali de receber as pessoas, aquilo me impactou muito, né, o quanto a célula, assim, me enriqueceu de todas as formas. Eu pude, assim, crescer num outro estilo de vida por meio das células, por meio das pessoas que Deus me acrescentou através da célula. E o quanto eu pude ver a minha família, né? As minhas irmãs chegaram na célula. Então, quando eu recebi Jesus, eu levei as minhas irmãs na célula. Eu tenho hoje 2 irmãs e um irmão. Então, elas vieram para a minha célula. E aí, os maridos delas vieram para a minha célula.
O meu irmão veio para minha célula. A minha cunhada veio para minha célula. A minha sogra veio para minha célula. Esse é o propósito. É que a célula, ela não é... Olha só, a célula não é um núcleo de isolamento religioso. Uau! A célula é um núcleo para alcançar mais gente. Olha, se você não gosta de gente, não vá para uma igreja em célula, porque a igreja em célula é uma igreja que gosta de gente, investe gente, igreja de relacionamento. É isso aí que a senhora está falando. Uau, tremendo isso. Então vamos lá. Nós gostamos aqui de realmente polêmica. Então, as células são bíblicas, pastor? Essa é uma pergunta que é comum e é frequente. Uau. Não, mas negócio de célula aí, tá na Bíblia? Eu nunca vi célula na Bíblia. É porque você não leu tudo. Você lê, você vai descobrir. Então presta atenção. Atos 2,47. É até bom a gente ler. Deixa eu ver aqui se eu consigo aqui rapidinho aqui. Atos 2,47, porque, cara, se você não vê a célula nesse versículo, você tem que voltar para a escola. É isso aí. Você tem que voltar para a escola. Atos 2,47. Vamos lá. Atos 2,47. E diz assim. E o texto diz assim, 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio, no templo, partiam o pão de casa em casa e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, tendo simpatia de todo o povo, e o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Ou seja, era uma igreja que se reunia no templo, mas se reunia nas casas, partia o pão. É uma igreja de relacionamento. Presta atenção, não tem nenhum modelo, presta atenção, nenhum modelo de igreja mais bíblico, mais parecido com as igrejas dos apóstolos do que a igreja em célula. Uau. Porque é a igreja que se reunia no templo e de casa em casa. Mas tem igreja que é só no templo. É só culto, é segunda dos empresários, é terça das mulheres, é quarta dos adolescentes, é quinta da conquista, é sétima para quebrar as maldições. Ok, eu respeito isso, mas esse não é o modelo mais bíblico. O modelo mais bíblico é quando nós temos reuniões coletivas lá no templo, vamos pensar assim, no grande grupo, mas também nós temos reuniões de casa em casa. E é exatamente assim que a igreja primitiva se estabeleceu. E a igreja em célula é uma tentativa de viver exatamente a mesma unção e o mesmo mover que os apóstolos viveram. Uau, e a nossa igreja Souza, ela nasceu por meio desse mover nas casas. A nossa igreja nasceu por meio de uma célula. Nós saímos de uma grande denominação no qual eu amo muito, que é a Igreja Videira. Deus nos direcionou para um outro lugar, um outro tempo, uma outra estação, e nós estávamos nos congregando num lugar, e aí começamos uma reunião, e disso tornou-se a nossa igreja, que hoje nós temos um prédio, temos ali cerca de 300 pessoas sendo alcançadas por meio da mensagem que carregamos, e nós nos organizamos como célula. E a pandemia demonstrou que esse modelo é um modelo saudável, é um modelo prevalecente, não é um modismo, não é algo assim que para poder, como muitas pessoas dizem que é para poder acumular pessoas, amontoar pessoas. Não. É um modelo bíblico, neotestamentário, que alcança as famílias de uma maneira que, às vezes, o mau testemunho de amigos nossos, pastores, ou às vezes de instituições, deixaram que, por meio da casa, as pessoas são alcançadas. Então Jesus alcança o coração dessas pessoas, elas se entregam a Cristo, e ali a história dela vai sendo mudada mediante as circunstâncias que vão acontecendo na casa. A gente conduz ela numa experiência do batismo, vai ter ali um retiro espiritual que tem vários nomes hoje, encontro, infusão, e as pessoas vão ter esse retiro, legendários, a pessoa vai ter um retiro, e ali ela vai ter uma experiência com Jesus mais profunda, e ali ela volta arrependida, confessando que o Senhor é o Senhor da vida dela, e a história dela vai sendo mudada. A célula é algo poderoso, e a pandemia demonstrou isso. E aí, pastor? Pastor, se você olhar, as maiores igrejas do mundo são igrejas em células. Uau. E muitas das grandes igrejas que não são em célula, têm célula também. Porque eles entenderam que há um mover na igreja que se reúne de casa em casa. Porque lá na minha casa, quando acontece a minha reunião de célula, é como se eu trouxesse o mover do culto de domingo lá para dentro da minha casa. Isso é muito poderoso. Muito. Né? Então, se tem um modelo de igreja que é bíblico, certamente é a igreja em células. Uau, que tremendo. Eu quero avançar aqui nessas polêmicas. Por que pastores às vezes não gostam de igreja em células? É para falar? É para falar tudo. Então vamos lá. Na minha opinião, na minha percepção, muitos pastores não gostam de igreja em célula porque dá trabalho.
vou te falar, se você é pastor, tá me ouvindo aqui, se você não quer trabalho, não entra na igreja em célula. Por que dá trabalho? Porque é mais fácil você fazer um culto para 1.000 pessoas do que fazer 100 células de 10. Uau! Entendeu? É mais fácil só você ser o sacerdote salve retumbante do que você treinar 100 líderes para liderar na sua igreja, né? Então, existem desafios. Todo modelo de igreja, todo projeto, toda conquista, tudo tem desafio. E a igreja de célula também tem os seus desafios, que é treinar pessoas, desenvolver, investir em gente, né? A igreja em célula, qual que é o objetivo da igreja em célula? É primeiro tornar o perdido salvo. Uau. Depois tornar o salvo um homem discípulo de Jesus, que parece que Jesus que cumpre o propósito, né? Uma pessoa produtiva. Produtiva. Então, eu vou falar agora numa linguagem mais técnica. Primeiro é transformar o perdido em alguém salvo. E depois é transformar alguém salvo num líder. Uau! Em alguém que influencia, que toca corações, que cumpre propósito, né? Que faz a vontade de Deus. E para transformar alguém que estava anteriormente esquentando o banco da igreja, só sentadinho lá, se transformar em alguém influente, engajado, isso dá trabalho, né? Então eu acho que muitos pastores não querem se envolver na igreja em célula justamente porque dá trabalho. Deixa eu colocar um geral aqui para poder até ampliar aqui a mesa. A igreja em célula, ela tem essa capacidade de transformar as pessoas e rapidamente devolver para a sociedade com dignidade restaurada, com hombridade, com excelência no que faz. Excelência no que faz. Essa palavra é muito importante. Excelência no que faz. E a sociedade recebe o benefício. Na verdade, a igreja num todo, ela tem esse trabalho social para a sociedade. Agora, a igreja em célula, ela não só devolve uma pessoa com valores familiares, valores bíblicos, colocando o Senhor no centro das coisas. Ela devolve pessoas excelentes e aptas a receber desafios e o cumprir. E é o que o mundo corporativo e é o que o mercado de trabalho precisa, de pessoas dispostas a realmente acolher um desafio e cumprir. Até porque é o desafio que produz maturidade. Uau! Entendeu? Então alguém que não enfrenta desafio nenhum, que não assume nada, ele sempre vai ser um menino. Ele sempre vai ser alguém infantil. Presta atenção. Uma vez, um pastor de uma mega church me ligou, cara muito bem sucedido, e ele sabia, né, do meu trabalho com células, e é meu amigo, e ele falou assim: Silvão, por que eu tinha que ter célula na minha igreja? Por que a minha igreja deveria ser uma igreja em células? E aí, na liberdade da nossa amizade, eu listei uma série de pontos fortes, uma série de vantagens, uma série de valores da igreja em célula. Mas quando eu terminei, ele falou: cara, tudo isso que você falou eu já conheço. Mas teve uma coisa que você falou que flechou meu coração. Falei: o que foi? Quando você disse que a igreja em célula transforma irmãos em guerreiros. Uau! Isso. Essa é a grande sacada da visão celular, que é exatamente o que acontecia com os apóstolos. É transformar alguém que veio para Jesus num guerreiro, num influenciador, engajado, que envolve, que traz pessoas para Jesus, que dá aula na escola bíblica, né? que prega a palavra lá no trabalho, em casa. Isso é fantástico. Nenhum modelo de igreja é mais bem sucedido nessa tarefa de transformar irmãos que outrora estava apenas como plateia do culto, consumidor de igreja, consumidor de serviços eclesiásticos, isso, em guerreiros espirituais. Oh, glória. Verdade. Vamos incluir aqui a Fabiane Paz. E aí, Fabiane Paz, pergunta tudo, aproveita que o homem tá aí. Eu quero ter uma célula na minha casa, mas eu estou com medo do contra-ataque espiritual que isso pode trazer na minha família. Muitas pessoas têm esse medo. Algumas pessoas falam assim: eu estou indo para Jesus, mas estou com medo das batalhas espirituais. Mas só da pessoa ter medo já é o sinal inequívoco que ela está dentro da batalha e está perdendo. Uau! Uau! Só dela estar com medo, ela já está sendo acuada pelo inimigo. Entendeu? Isso. Então presta atenção: batalha espiritual é um fato. O apóstolo Paulo falou assim, veste a armadura, esteja preparado para o dia mau, para o dia da dor, para o dia da luta. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Isso. Então presta atenção, não tem jeito de você fugir da batalha.
Não tem, a batalha tá aí, ela tá acontecendo. Entendeu? Então, não fica com medo disso, porque se você está deixando se dominar pelo medo, essa é a prova de que a batalha tá acontecendo e você já tá perdendo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A célula representa a presença de Deus. A Bíblia diz que quando Davi assumiu o trono, o rei Davi assumiu o trono, ele fez questão de trazer a arca, né? Que a arca era o símbolo, né? da presença e do mover de Deus. A arca havia se perdido na história, numa guerra. O rei Saul não se importou com isso, mas o rei Davi se importou com a arca e mandou trazer a arca. Aí houve um problema no processo de trazer, e a arca precisou ficar 4 meses na casa de Obed-edom. E a Bíblia diz que durante os 4 meses que a arca ficou na casa de Obed-edom, Obed-edom prosperou muitíssimo, foi muito abençoado. Preste atenção, a arca representa a presença, a igreja representa a presença de Deus. Uau. Quando você traz a arca da célula para a sua casa, não tenha dúvida, você vai ser muitíssimo abençoado. Tremendo. Algo que foi me chamando a atenção aqui, eu quero compartilhar e perguntar para o pastor, por que 90% dos pastores não entendem, não compreendem? Na verdade, eu vou reformular a pergunta. Por que as pessoas... Qual a diferença entre a igreja em célula e igreja com célula? Porque tem gente que acha que é a mesma coisa. E não é. O pastor vai explicar. E você precisa ficar atento nisso, porque é uma dúvida recorrente no nosso meio, né, pastor? Então tá. Qual é a diferença da igreja em células para a igreja com células? A igreja... Vamos começar com a igreja com células. A igreja com células, as células são um departamento. Assim como ela tem vários departamentos, o departamento social, o do louvor, do teatro, dos empreendedores, e tem das células. Então, muitas igrejas, elas criam projetos para incluir todo tipo de pessoas. Então, se converteu alguém que gosta de teatro, então nós vamos ter o Ministério do Teatro. Uau. Se converteu um skatista, vamos ter o Ministério dos Skatistas. Chegou um empresário, vamos ter o Ministério dos Empreendedores. Esse negócio de célula tá bombando aí, então vamos ter também um departamento das células para poder atender todas as necessidades e desejos dos irmãos. Então, só que geralmente, eu não quero aqui definir a história de ninguém, mas geralmente, igrejas com célula, a célula é apenas um departamento. Então, você pergunta para alguém assim, qual departamento você está? Eu estou no teatro e você? Eu estou no louvor? Eu estou em célula. Porque ela é um departamento, então geralmente não funciona muito bem. Geralmente é muito fraco, não tem força, porque é apenas um departamento e geralmente quem lidera esse departamento nem é o pastor titular da igreja, é um irmão que foi colocado ali para liderar. Mas a igreja em células, a célula é o DNA, as células ela é a espinha dorsal da vida da igreja. Uau. Ou seja, nada funciona fora das células. E eu até tenho departamentos, eu tenho os voluntários, eu tenho o louvor, eu tenho o pessoal da mídia, só que para entrar nos departamentos, a pessoa tem que ser da célula. Porque a célula é a vida da igreja. Ou seja, se você quer participar de alguma coisa aqui da nossa igreja, você primeiro tem que participar da vida da igreja. É isso. Né? Então, na célula, as pessoas são ganhas, as pessoas treinadas, elas amadurecem, se desenvolvem e se tornam líderes, que é o processo da vida cristã. Qual que é o processo da vida? Você nasce, cresce, reproduz e morre. Ou seja, você sai da infantilidade e vai para a maturidade. Na vida cristã a mesma coisa. Alguém chega para Jesus na infantilidade, mas durante o processo ela se torna alguém maduro. Não tem outro jeito de um cristão se tornar maduro se ele não for envolvido na vida da igreja. Uau, que tremendo. Fabiane, pergunte. Qual que é a minha dúvida, pastor? A gente vê a prioridade bíblica em Efésios da importância do corpo estar unido, vinculado para crescer espiritualmente. Uhum. E a gente vê hoje em dia muito, assim, uma leva de pessoas se convertendo e sendo apenas frequentador de culto. A pessoa vai no culto no domingo, vai no culto na quarta e na cabeça dela tá tudo certo. E eu não vejo essa preocupação ou a ênfase nessa importância de que agora você nasceu de novo, você precisa crescer e amadurecer espiritualmente. O que você me diz da célula nisso? É que nós somos uma geração muito humanista, né?
que é o homem no centro de todas as coisas, e que a igreja é um grande serviço eclesiástico, e que os seus clientes, que são os irmãos da igreja, pagam a mensalidade do serviço, que é o dízimo. Uau. Então, na cabeça dele, eu pago a minha mensalidade, que é o 10%, e eu espero que a instituição, igreja fulano de tal, me preste o serviço que eu preciso na área de casais. Então, eu sou um cliente da igreja, um cliente eclesiástico. Então, isso aí é muito medíocre. Isso não é igreja. Desculpa, irmão. Isso não é igreja. Então, quando você... a igreja é o corpo de Cristo. E se você faz parte da igreja, quando você está reclamando da igreja, você está reclamando de você mesmo, né? Então, a igreja é um lugar... não é um lugar para eu fazer todas as minhas vontades. Sentir pertencer. E para eu ser o centro das coisas, né? A igreja é um lugar para eu servir a Deus e servir ao propósito do céu. Então, mas eu serei abençoado? Claro. Mas eu vou prosperar porque Deus vai me abençoar? Vai. E eu serei curado? Mas você não está indo para o Senhor por conta daquilo que o Senhor pode te dar. Você está indo para o Senhor porque Ele é o Senhor da sua vida, Ele morreu na cruz por você, te salvou e te alistou. Uau. Te alistou numa guerra e você é guerreiro dessa guerra e você precisa cumprir esse propósito, né? Então, a célula faz isso. Ela consegue trazer luz e remove as escamas dos olhos, ela tira essa ideia de que eu sou um cliente eclesiástico e eu passo a ser a própria igreja funcionando no corpo de Cristo, ajustado, e é assim que a igreja vai. Por isso que aquele pastor, ele ficou tocado com isso, porque ele devia ter muito cliente eclesiástico na igreja dele. Uau! Né? Você sabe que a pessoa que está assistindo, você sabe que quando a pessoa, você sabe quem consegue criticar? É quem está assistindo. É quem tá na arquibancada. Quem vestiu a camisa e tá jogando não critica desse jeito. Não. Entendeu? Então, clientes eclesiásticos têm língua grande para criticar, para falar mal. Por quê? Porque não vestiu a camisa e não tá jogando. Entendeu? Só pode perceber que a trincheira tá torta quem tá de fora. É isso. Uau! Uau! Amei quando eu li isso num texto seu. Uau! Tremendo isso, tremendo. Que aula, hein? Olha, vamos lá. Pastor, o que o senhor acha sobre células sectaristas, células de homens, células de mulheres, células de empresários, células dentro de um grupo? Lógico que existem as células que são de jovens, adolescentes, isso é faixa etária, é diferente. Eu falo dentro de um grupo normal, de adultos, células separadas. O que você acha disso? Eu acho que... Não acho que está errado. Acho que, de repente, pode se testar. Né? É muito importante que haja conexão entre as pessoas. Boa. Né? Mas quando a célula começa a ficar muito sectária, ela também acaba excluindo muita gente. Uau. Entendeu? Então, por exemplo, essa célula de empresário. E aí, de repente, chega uma pessoa na célula e ela não é empresária. Ela é CLT, ela é funcionária de uma empresa. Fala, não, você não serve para estar aqui. Então, eu tenho que ter esse cuidado. Né? Então, eu acho que ter grupos de determinados nichos ajuda muito a criar a conexão, mas tem que ter o bom senso, tem que ter o cuidado para que esses grupos não sejam sectaristas ao ponto de expelir pessoas e de repente dizer que certas pessoas não servem para estar naquela célula. Então tem que ter esse cuidado, mas eu acho que é possível testar, por exemplo, uma célula só de médicos, uma célula só de advogados, eu acho que é possível testar e pode dar certo. Uau, tremendo. Você vai falando e as perguntas vão aqui ebulindo aqui dentro da gente para poder a gente perguntar e realmente tirar todas as dúvidas das pessoas. Eu fico pensando que muitas vezes essas células que são células, como é que poderia dizer? Definidas por às vezes, posição, por nichadas, células de nichada, boa. Célula de nicho é uma célula, de fato, que ela não cumpre o propósito, que o propósito é alcançar as pessoas e realmente desenvolvê-las. Então, quando você está fechado num grupo, aquela pessoa não entra. Cuidado, o problema é de virar a panela, né? Vira panela. E a igreja é mestre, os crentes, eu falo agora, vamos bater em nós mesmos. Os crentes é mestre de chegar num lugar, eles conversar só com os crentes, eles não conversam com o ímpio, às vezes ele começa a ir se converte, vai para a vida da igreja, mas se torna uma pessoa, às vezes, chata e religiosa e perde o contato com aquelas pessoas que vai ser o elo de uma nova de salvação, do Senhor chegar àquela casa, chegar àquela família. E eu quero falar para você, não se torne uma pessoa chata nem fechada. Olha, ouça as pessoas e, olha, solte as pedras e comece a colocar a toalha e a bacia para lavar os pés das pessoas, honrar as pessoas e trazer elas para o seu meio. Então, uma célula fechada pode limitar as pessoas de realmente conhecerem o Senhor, não dizendo que seja errado,
errado também não. Eu acho que vai ter momentos oportunos e vai ter, de fato, conexões, vai acontecer. Mas se você é um líder, e eu quero perguntar agora sobre líder, se você é um líder, fica com os olhos abertos, que vão chegar a pessoa de todas as maneiras. É óbvio, quando você coloca ela, aloca ela dentro ali das pessoas, do convívio dela, fica mais fácil para ela poder realmente se achar dentro do meio do corpo de Cristo. Mas a célula tem esse objetivo de realmente tornar a pessoa envolvida na vida da igreja. E você que é líder, fique atento, que todas as pessoas ao seu redor precisam, às vezes, de ouvir uma palavra, e por meio de uma palavra que você liberar sobre ela, ela logo vai querer estar com você e você vai se envolver ela em uma célula que vai realmente fazer toda a diferença. Pastor, sobre os líderes... Deixa eu falar um pouco sobre isso, uma coisa que me veio aqui à mente. Uau. Eu tenho uma sugestão e um antídoto para isso. Eu acho que célula nichada é um funil muito estreito. Isso. Entendeu? Mas eu posso substituir esse conceito do nicho pelo conceito do perfil. Uau. Então, por exemplo, faz parte do perfil de uma célula a faixa etária. Então, um adolescente, ele não vai ter muita conexão com um homem de 50 anos, porque são mundos diferentes, etapas diferentes, situações diferentes, demandas diferentes, lutas diferentes, necessidades diferentes, e essa disparidade de perfil vai fazer com que a célula não tenha muita conexão. Mas um médico, ele pode ter relacionamento com advogado, com empresário, com CLT, ele pode, não muda. Então, eu acho que é mais procurar perfil. Então, o perfil dessa célula. Aí você vai desenhando o perfil, idade, onde mora, o que faz, quais são os hábitos. E as pessoas que têm aquele perfil, elas podem formar uma célula muito forte. Mas... mesmo as células com um bom perfil, eventualmente chega uma pessoa que está fora do perfil, não tem problema, deixa ela participar, a gente não bota ninguém para fora. Uau! Envolve, a célula é inclusiva, envolve as pessoas. Pastor, me fala 3 pontos de um líder forte. Um líder forte. 3 pontos de um líder forte. Bom, de improviso. Vou tentar responder aqui de improviso. Primeiro, um líder forte é um líder que gosta de gente. Uau! Se você não tem, não é nem habilidade, é disposição, porque a habilidade se desenvolve. Sim. Mas se eu não tenho disposição de me relacionar com as pessoas, então eu nunca, porque o que é liderança? É capacidade de influenciar, mas você não participa de grupo nenhum, você vai influenciar quem? Né? Então, assim, primeira coisa... tem que gostar de gente. Então, um bom líder gosta de estar no meio das pessoas, gosta de ouvir história, gosta de conversar, tem 2 ouvidos e uma boca, ou seja, ouve bem. Né? Então, a primeira coisa. Segunda coisa, um bom líder, ele é forte na influência. Ele é forte. Então, um bom líder é alguém que fala, que ele não só fala assim, vai ter culto domingo, ele já fala, tô passando na sua casa. Uau! Ele não fala assim, vai ter uma conferência. Ele fala, cara, você já se inscreveu na conferência? Porque vai ser poderoso, eu já me inscrevi. O que tá faltando pra você? Tá faltando dinheiro, vamos fazer uma cota, vamos fazer uma vaquinha. Não sei se vai dar, não sei se eu tô liberado. Então, o líder, ele entra pra jogar. O líder, ele é um cara que influencia, né? E a terceira coisa de um bom líder, ele precisa ser cheio de Deus. Uau. Senão ele vai influenciar pro caminho errado e vai falar besteira. Porque há líderes que gostam de gente, têm alto nível de influência, mas não cumprem o propósito de Deus. Você tem que ser profundo em Deus. Se você for raso, você nunca poderá dar a alguém aquilo que você não tem. Eu vou fazer essa pergunta para a mulher dessa mesa. O que um bom líder... 3 coisas que um bom líder tem que ter, Fabiane Paz. Eu vou começar da última resposta, né, do Silvio. Uma vida profunda com Jesus, porque você só vai dar aquilo que você tem. E se você der de você mesmo, numa empresa vai funcionar, né? De repente, aí nos negócios funciona. Okay. Mas na vida da igreja não funciona. Mais dia, menos dias. Se você não tiver uma realidade com Jesus, aquilo vai ficar exposto. Vai. Então, eu acho que a vida com Jesus é uma das bases fortes para você ser um bom líder, né? Segundo lugar, você precisa estar disponível. E o estar disponível não é sobre você não ser uma pessoa que não tem compromisso, que não trabalha, né? Que não faz faculdade, que não tem ali seus projetos pessoais, que não tem família. Não é sobre isso. Eu penso que estar disponível é realmente você entender que você vai ter que fazer escolhas. E crer que o Senhor vai te suprir nessas escolhas, né? Há 20 anos vai aí... ter um nível de investimento.
Exatamente. Caminhando com Jesus, eu tive uma loja de roupa durante 5 anos, depois nós tivemos uma empresa, né, durante aí 10 anos, e sempre assim, trabalhando, desenvolvendo minha vida pessoal e tendo 3 filhos, eu consegui durante todos esses anos estar disponível para estar envolvido ali na liderança, estando com pessoas. Eu estava essa semana mesmo lembrando que com 1 ano que eu já estava ali batizada, caminhando com Jesus, eu fiz 3 casamentos. Uau. Como que eu fiz 3 casamentos? Não foi eu que fui lá e fiz o casamento, mas eu consolidei por meio da célula 3 pessoas que tinham uma vida demasiada. E essas 3 mulheres, eu ali ensinando com 1 ano e meio. Eu me converti em 2006, isso foi em 2008. 1 ano e meio, eu estava ali influenciando aquelas mulheres, levando elas a compreender que aquela vida demasiada não fazia sentido, né? Não era mais o plano de Deus, aquilo ali era um erro na rota, mas elas tinham a oportunidade de corrigir. E eu me lembro claramente de conduzindo essas mulheres, de estando ali no cartório, fazendo, né, participando ali por meio da célula desse casamento dessas mulheres. Então essa disponibilidade eu acho que é um fator super importante na vida de um líder. Disponível para se envolver com gente. Uau! É isso aí. Você já falou as 3 coisas? Falei 2. Meu Deus, fala a terceira. A terceira tá disposto para morrer. Eita. Eu acho Jogão de forte. trigo não cai na terra e morrer. Aumentou o nível. Aqui a teologia chegou. Aqui tem, viu? Por que eu falo tá disposto para morrer? Porque quando eu falo isso choca, né? E com certeza quem tá ouvindo fala, eu não quero morrer. Mas se não morrer, o que a Bíblia fala? Fica aí? Fica ali só. Não gera vida. Não gera vida. Pastor, tem algo que me indigna. O que eu tô fazendo com a minha vida? O que eu tô fazendo com a minha vida? E aí vai totalmente contrário com a ideia do humanismo, né? Imagina, você tá indo na igreja porque você quer pra você, você quer bênção pra você, você quer prioridade. Aí o pastor fala, você tem que morrer. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou embora desse lugar. Eu não quero morrer. Mas e aí? Eu tô só fazendo faculdade? Eu tô só tendo filho? Aí eu comprei uma casa. Pouco tempo, o que vai acontecer? Nossa, comprei. Agora quer comprar outra. Mas quando você se envolve na vida de pessoas e vê uma pessoa que chegou ali, muitas vezes aprisionada nas drogas, chega em adultério, né? Chega ali depressiva, chega ali muitas vezes dependente de bebida, chega ali ferida por causa de uma paternidade muitas vezes ausente, né? Com espírito de orfandade, mas você vê aquela pessoa chegando na cela, né? Para você que tá aí do outro lado, a pessoa chega na cela Pega assim, isso aí, ó. Olha como é que ela chega. E aí, de repente, passa um tempo, você vê as fotinhas. A gente tira muita foto na célula, no final da célula. Se a gente fizer ali uma retrospectiva, pastor, é louco demais. Você vê a pessoa chegando na célula assim. E de repente você pega aquelas outras fotos, a pessoa tá assim na foto, e tá dando glória a Deus. E tem assim, a pessoa mudou, ela foi transformada. E você olha pra sua vida e fala assim, quê? Eu? Quem eu sou? Mas eu fiz parte daquilo. Então eu acho que está disposto a morrer. É um ponto forte. Amém. Nosso modelo de igreja é completamente em células. As células servem na vida da igreja. Uma coisa que eu quero destacar para você é que nesse modelo celular, na nossa igreja acontece, na Souza acontece isso. A pessoa chega, ela é acolhida por uma célula e as células é que servem na reunião. Então, as células fazem um serviço da diaconia, as células recebem os irmãos na entrada, as células é que oram pelas pessoas no momento ali de um apelo, se há ocasião no culto, as células é que abrem a reunião. Então, o líder de célula, o líder em treinamento, aquela pessoa que está sendo preparada ali, é óbvio, depois debaixo de uma conversa, de um alinhamento, a pessoa, na reunião principal, ela pega o microfone e ela dá início à reunião. Olha que coisa poderosa. Olha o poder que tem do envolvimento da pessoa no propósito de Deus. Nem falo no modelo de igreja, mas no propósito de Deus, que é realmente ter muitos filhos, e a vontade de Deus é de ter muitos filhos. Não muda essa vontade. Está lá em Gênesis 1:28, que a vontade de Deus é realmente que os filhos cresçam e se multiplicam. Por meio das células, é uma maneira rápida da pessoa se envolver na edificação. E olha, pastor, e o que tem a ver isso na sociedade? A pessoa se torna uma pessoa disruptiva,
A pessoa se torna uma pessoa que encara desafios, que não tem medo do microfone, não tem medo de uma câmera, ela não tem medo de assumir responsabilidades, ela não tem medo de conversas difíceis, porque ela já está acostumada a ser confrontada por meio da palavra de Deus, por meio do Espírito Santo. Então, olha, há muitos motivos para você se envolver na vida da igreja, se envolver na liderança de célula. E agora eu quero fazer uma outra pergunta para o pastor. 3 pontos fortes de um anfitrião de célula. Anfitrião, cara, o anfitrião é uma peça-chave no crescimento e no avanço da célula, porque ele é o dono da casa. Uau! Ele é o dono da casa, ele que abre a porta, ele que prepara o ambiente, ele que deixa as pessoas à vontade. Então, o pastor aqui não faz pergunta fácil não, né? Não. Então vamos lá, de improviso aqui 3. Primeira coisa, o anfitrião tem que ter alegria de receber a célula. Por quê? Porque o que queima por dentro cheira por fora, irmão. Pronto. Dá pra perceber a alegria no olhar, no brilho do olho, no jeito de falar, né? É muito ruim quando você vai na casa de alguém e a pessoa não queria ter te recebido, hein? Uau. Você percebe que você tá incomodando a pessoa, né? Tá desconfortável. Olha, eu ouvi falar, eu não fui testemunha ocular, mas eu ouvi falar que teve um líder, um anfitrião, que ele colocou um papel escrito no banheiro da casa: não use esse banheiro, vá lá no banheiro de fora. Tipo assim, não podia sujar o banheiro da casa dele, tinha que ir no banheiro lá dos fundos da casa. Nossa. Agora você imagina alguém lendo isso e falando assim: eu não sou bem-vindo aqui. Então a primeira coisa, ele tem que ter alegria para receber a célula. Segunda coisa, eu vou na linha aqui da pastora Fabiane, tem que ter disposição para receber, porque vai ter um trabalho. Não tem jeito. Às vezes vai ter que limpar a casa depois que os irmãos forem embora, eventualmente vai ter algum dano, né? Alguma sujeirinha, algum sofá, uma criança risca a parede e tal. Irmão, o que é isso? O que representa isso? Se Jesus morreu e entregou a vida por você. Irmão, se você não puder ter uma paredinha riscada na sua casa, para de brincar de ser crente e vai embora. Isso. Pelo amor de Verdade. Deus. Você não está disposto a fazer nada, o que você está disposto a fazer? Né? Se você não está disposto a ter a pastora falou aqui que você tem que estar disposto a morrer, mas você não está disposto a ter uma paredinha riscada. Você não está disposto a perder um copo que vai quebrar. Então, para de brincar de crente. É isso. Então, é ter a disposição para receber a célula. E a terceira coisa, tem que ser um homem de paz. Um homem de paz. Tem que ser alguém, né? Imagina se ele briga com a esposa, fala palavrão, dá problema no vizinho. Quando ele convidar as pessoas para a célula, ele fala: se isso é ser crente, eu não tô melhor. Não quero fazer isso não. Então ele tem que ser uma pessoa de paz, uma pessoa boa, de um bom testemunho. E isso é o padrão do anfitrião. Eventualmente eu posso ter um anfitrião que não se encaixa 100%, a gente vai ajustando. Mas se você quer um anfitrião fera que vai levar a sua célula a multiplicar, ele tem que ter alegria de receber a célula, ele tem que ter disposição de receber a célula e ele tem que ser um homem de paz. Tremendo. Eu quero perguntar para a Fabiane Paz também, vou ver ela aqui. As células de criança, qual que é o melhor momento? Precisa ter célula de criança? As crianças é parte do corpo? Vamos lá, Fabiane, vamos falar das crianças nas células. Olha, em especial na Igreja Souza, nós vamos começar esse ano com as nossas células de criança. A gente priorizou, em primeiro lugar, firmar bem ali as estacas com relação às células de adultos, né, levarem essa liderança a se relacionar, a se conectar. As nossas células, elas são lideradas por casais. Então, o homem ali lidera a célula e a mulher está ali, a esposa está nesse apoio. Ajudando. Então, nós esperamos esse tempo ali de trazer uma maturidade entre esse casal, eles experimentarem, né, ali a liderança juntos, receber esse apoio. E agora nós percebemos que é o tempo onde essa liderança está um pouco mais madura e nós vamos entrar ali com essa liderança da célula de criança. O que nós percebemos que funciona muito bem? A esposa do líder liderar a célula de criança. Uau. Nada melhor do que esse casal ali responsável pela necessidade espiritual do corpo de Cristo. Esse é o melhor cenário. Por que do corpo de Cristo? Porque a criança também, ela é um membro do corpo de Cristo. E a cada dia mais é visível que a criança tem necessidade espiritual. Por que isso é comprovado? Você vê que o YouTube, o Instagram e o TikTok, né? E o amigo na escola e todas essas informações que hoje estão chegando tão rápido às nossas crianças, está sendo provado que as crianças, elas têm necessidade espiritual e quem chega primeiro está adotando. Está treinando. Quem chega primeiro está treinando, quem chega primeiro está conseguindo alistar. Está moldando, né? Moldar, formar mentalidade e ali já fazer daquela criança um discípulo. Sim.
Um discípulo das coisas erradas? Sim, mas um discípulo. Então, a célula de criança, ela vem para poder envolver a criança e levar a criança a desfrutar dessa beleza da vida da igreja desde a infância. Eu tenho dito na nossa igreja, nós fizemos um seminário de crianças lá em outubro, e uma das coisas que o Espírito Santo falou claramente comigo, você precisa gerar memórias afetivas a respeito do reino de Deus nessas crianças. O que é isso? Muitas vezes eu tenho memórias afetivas da minha infância e com meu pai, com a minha mãe, com minhas avós, com o estilo da minha família. E muitas dessas memórias não são muito boas. Agora, qual que é a memória afetiva mesmo que eu tenho relacionada ao reino de Deus? A célula de criança, eu falo do meu filho agora que está com 20 anos, né? Para ele, essa vida comum da igreja é tão natural que ele não sabe ver outra coisa. Né? Ele não foi, em alguma medida, programado para outra coisa. Porque a ligação de afeto também dele com essa vida, né, no reino por meio da célula e da igreja é muito grande. Então a célula de criança ela vem construir essa memória, construir esse legado, envolver a criança como sendo parte do corpo de Cristo, né? Alimentar a criança espiritualmente, levar a criança a ser ali ainda que na infância, mas um pequeno cidadão do reino de Deus, né? Eu vejo a minha filha ontem sentada ali, te ouvindo, ela está com 10 anos, 11. 11 anos. E a cada coisa que você falava, pastor, ela tinha um ponto de vista dela a complementar de algo que ela já tinha vivido. Com 11 anos. E aí ela lembrou, ela falou, nossa, o nosso quebra-gelo nessa semana, na nossa cela, foi assim, assim, assim. Ela já pontuou. Ela falou, nossa, você lembra aquele quebra-gelo? Porque ela já fez quebra-gelo na nossa cela. Então, eu vejo a célula de criança como essa grande ferramenta para poder envolver a criança e para a igreja como, né, corpo de Cristo cada dia mais ser expressiva. Eu queria falar algo sobre isso, ó. Célula de adultos que não tem célula de criança ainda não está abençoando a casa toda. Porque as crianças fazem parte da casa. Então, as nossas células de criança, elas acontecem no paralelo da célula de adulto. Então, você tem a célula de adulto acontecendo, num outro ambiente da casa, você tem a célula de criança acontecendo. É só você pensar assim, não vamos para o espiritual, mas vamos para o natural primeiro. Ó, restaurante que não tem Play Kids, não vai. O faturamento é baixo. É, porque os casais que têm filhos não vão para esse restaurante. Não vão. Hotel, resort, que não tem trabalho com as crianças e tal, ele não vai, porque ele vai ter que ficar o dia inteiro cuidando dos filhos, ele não vai poder curtir nada. Então, presta atenção. Até o mundo entendeu que as crianças são importantes e tem que ter algo bom. E não é qualquer coisa, não. Não é ter largado, não. Enfia lá uns fliperama lá, uns brinquedos e deixa a criança lá. É algo bom. Tem que ter algo bom lá para as crianças. Pensado, planejado. Para treinar, para moldar, para fazer as discípulas aceitarem Jesus. Então, células de adulto precisam ter células paralelas de criança. E a melhor pessoa para liderar é a esposa do líder, sem dúvida nenhuma, né? Então, se você tem uma célula de adultos, mas você ainda não tem a célula 15, o que a gente faz com as crianças? Eu vejo que tem casais que vão para a célula e deixam os filhos com a avó. Uau. Ou seja, ele está crescendo, ele está se desenvolvendo e o filho dele está parado lá. Está se perdendo, entendeu? Então, a família precisa ir toda pro dia da célula. Os pais vão e os filhos vão também. Isso é muito poderoso. Eu vejo muitas pessoas assim, já estão ali naquela célula há 1 ano, muitas vezes, 6 meses, 1 ano, e são ali um pouco resistentes em se tornar ali um líder em treinamento e se envolver, se abrir, né, para poder realmente assumir uma liderança de célula. E eu sei que essa pessoa está perdendo muito, eu sou prova viva disso. O que você me diria, pastor, sobre isso? Célula de adulto? Célula de adulto. Às vezes ele não se dispôs a liderar. Você tem várias situações. Talvez ele não se dispôs a liderar porque ele ainda não foi despertado. Então, precisa do líder fazer um trabalho de estimular, de trazer, de envolver, de delegar, né? Porque aí ele faz um quebra-gelo, depois ele coordena uma oração, depois ele coordena um louvor e fala, opa, eu dou conta. Né? No sentido assim, eu consigo também, Deus também me usa, eu também posso fazer. E aos poucos ele vai ganhando musculatura depois para liderar, né? Mas um outro fato de estimular é que às vezes você tem um líder muito centralizador e ele faz tudo, ele faz o quebra-gelo, ele faz o louvor, ele faz a palavra, ele faz a oração e ninguém faz nada, porque só ele que é maravilhoso,
Só ele que tem uma coisa para falar. Talvez ele nem pense exatamente isso, mas essa é a impressão que dá, né? Então, líderes precisam aprender a delegar. Tem que aprender a envolver pessoas, porque isso desperta o senso de pertencimento. Uau, se eu faço alguma coisa, eu pertenço àquilo, né? Mas tem uma terceira coisa que pessoas não se dispõem a liderar. Eles acham que é muito difícil. Porque às vezes o próprio líder faz um desserviço na célula. Uau. Ele fala assim: olha, eu ouvi a palavra do pastor 3 vezes, acordei 4 horas da manhã, tô jejuando só na água hoje para liberar. Tá aqui o meu esboço, eu fiz um esboço em cima do esboço, tem 9 páginas. Aí o irmão fala assim: Deus me livre, não quero liderar nunca na minha vida. Porque eu não tenho esse tempo todo, eu não consigo fazer tudo o que esse irmão fez. E às vezes ele quer... Aumenta o preço. Às vezes ele quer falar de excelência, ele quer falar do encargo dele, mas ele está fazendo um desserviço. Sim. Porque ele está dizendo que é muito difícil ser líder. Deixa eu dizer, não é muito difícil ser líder. Todos podem liderar. Não é de qualquer jeito, mas todos podem liderar. Uau. Deus pode te usar. Você vai ser usado. Deus vai te usar para salvar pessoas que só salvará através de você, do seu ciclo de relacionamento, onde Deus te colocou. Uau. Deus te chamou para ser cabeça e não para ser cauda. Deus te chamou para influenciar pessoas. Então, se encha disso. Tenha o seu coração cheio de fé, porque Deus vai usar você. Meu Deus do céu. Eu vivi essa questão de, no início da nossa caminhada, a gente ficou um pouco resistente. Nós fomos envolvidos numa célula e tínhamos ali uma liderança que cuidava da gente por meio da célula. Chegou um tempo aonde a gente foi desafiado. E eu, de fato, não entendia muito bem sobre a importância de repente, aceitar. Eu falo que a liderança de célula é aceitar passar para a próxima fase. Eu penso que na jornada cristã, a gente percebe claramente que existem novas fases espirituais que o Senhor vai te conduzindo. Uau, que tremendo isso. E se ele não aceita, ele não avança. Que tremendo. Exatamente. Que nível. Eu e o Alex, nós vivemos exatamente isso. A gente não entendia essa importância para passar para a próxima fase, assumindo sim uma liderança de célula. Porque nós estamos falando do corpo de Cristo, nós estamos falando de pessoas, e sim, nós estamos falando, célula é desenvolvimento pessoal. Muito desenvolvimento pessoal. Tô mentindo, pastor? Opa! Isso aqui é interessante, ó. Uau. Muito interessante. Você tem que saber a diferença entre tribulação e desafio. Uau! Porque tribulação é o seguinte: a tempestade vem na sua direção e você não tem escolha, ela vai te atingir. É o leão vindo na direção, ou o leão te morde, ou você morde o leão. É isso. Agora, desafio não. Desafio, eu escolho entrar na luta. Davi e Golias. Então assim, tribulação, a luta vem na minha direção e não tem muito o que fazer. Desafio, eu escolho entrar na luta. É assim, ó, Jesus vira para falar para você: ó, tem um lago aqui, tá cheio de crocodilo, mas do lado de lá tem um troféu que eu quero te dar. Quero te colocar num outro nível, quero colocar em outro patamar. Tá cheio de crocodilo aqui. Você confia que eu te levo pro lado de lá? Então pula na água. Meu Deus. Aí você tem que pular na água. Quando você pula na água e chega do lado de lá, Deus te coloca no outro patamar. Não tem jeito de você se tornar um cristão maduro sem enfrentar os desafios da vida cristã. Tremendo. Eu quero falar algo aqui. A célula é um local também de acolhimento das pessoas. Eu lembrei aqui de uma história, você deve lembrar dessa história também, de um homem chamado André. Ele fazia parte de uma célula, mas ele sofria de uma situação, de uma enfermidade mental. E ali ele estava ali no corpo de Cristo, e naquela ocasião uma célula foi fazer um evangelismo. E ele chegou num determinado local, o pastor precisou de um suporte para poder segurar a caixa de som. E o André, prontamente, ele era um jovem alto, grande, né, da sua estatura de 20 anos, né, bem forte. Ele tinha uma deficiência mental, mas ele fazia parte do grupo da célula. E naquela ocasião, naquele evangelismo na rua, o André pegou a caixa de som e ele segurou a caixa de som e o pastor foi pregando, o pedestal tinha quebrado, o André continuou segurando a caixa de som e o pastor foi pregando. As pessoas começaram a ouvir o evangelho e o André começou a chorar. Todas as pessoas que estavam ao redor queriam tirar a caixa do André, mas o André manteve essa caixa nos ombros. E ao fim da ministração, pessoas aceitaram Jesus e André começou a chorar. As pessoas falaram: André se machucou e ele não quis dar a caixa, mas quando terminou o momento ali, ele colocou a caixa no chão e falou: eu me senti útil
hoje aqui nessa reunião de célula, na rua, evangelizando pessoas, e chorou, porque ele se sentiu útil no corpo de Cristo. A célula tem esse poder de fazer todas as pessoas realmente serem úteis na edificação do corpo de Cristo. Então, às vezes, nós limitamos as pessoas, pensando que as pessoas não vão ter capacidade de ser útil nas mãos de Deus. E olha, o Senhor, ele vai proporcionando ambientes e momentos para as pessoas poderem se envolver na edificação. E a célula, pastor, e a célula líder é um bom local das pessoas se envolverem e se tornar útil. O púlpito da sua igreja não é uma recompensa para, às vezes, você querer levantar pessoas. Mas o propósito de Deus, sim, é algo que vai fazer toda a diferença na vida das pessoas. Muito e você precisa compartilhar. Muito bonito. Compartilhe a visão. Compartilhe algo que está no seu coração. E todo o corpo de Cristo vai se envolver. Olha, Dá tempo de fazer uma última? Dá tempo de fazer várias. Nós temos mais 8 minutos. Vamos embora. Para o pastor que vai ouvir, e eu vejo muitos pastores com receio de se envolver na visão celular. Porque... Quem que está com receio? Muitos pastores com medo de se envolver. E qual que é a alegação desses pastores? Eu vou levantar um líder de célula, eu vou compartilhar o meu povo com um líder de célula e eu vou treinar alguém para dividir a igreja comigo a longo prazo. O que você me diz disso? Na verdade, assim, não existe nada que seja risco zero. Você pode sair de casa, pode nem estar chovendo e você receber um raio na sua cabeça, né? Então, risco zero não existe. Então, nasceu, o risco já começou a contar, entendeu? Então, e Jesus ainda falou, vai ter aflição, hein? E, às vezes eu falo assim, irmão, se você não teve luta, fica tranquilo, ela tá vindo na sua direção, né? Então, assim, risco existe. Cabe nós, como líderes, mitigar os riscos, contornar os riscos e fazer a coisa funcionar. Qualquer modelo de igreja tem algum tipo de risco, de a pessoa desvirtuar, mudar o coração, rachar uma igreja, né? Agora, por que a igreja em célula, pode olhar, não é o tipo de igreja que mais racha, não, pode olhar aí, eu não sei se existe essa estatística, mas com certeza as igrejas que mais racham não são as igrejas em células, não são. Porque a igreja em célula cultiva um negócio chamado unidade. Uau! Igreja em célula não contrata gente. Não, igreja em célula gera discípulo. Ele é gerado no ambiente, no berço, na casa, na família, né? E debaixo de um ambiente de unidade. E igreja em célula, como é uma igreja de relacionamento, presta atenção, pega isso aqui, isso é uma chave. Meu Deus. Uma igreja que não se relaciona, a cobra nasce, cresce e vira um monstro. Uau. Numa igreja que se relaciona, a gente tá o tempo todo junto. O cheiro da rebeldia, o cheiro da divisão aparece rápido. Parece rápido. Eu tô ali, eu já percebo, porque eu me relaciono. Eu não encontro a pessoa uma vez por domingo, não. Eu encontro ela toda hora. Então eu percebo o coração errado. O semblante da pessoa mostra. E quando eu percebo o coração errado, a gente ajusta, a gente disciplina, corrige, exorta. Algumas pessoas se deixam exortar, mudam o coração e permanecem no corpo. Outras não e vão embora. Né? Então, risco, pastora, existe. Cabe a nós, como líderes, contornar isso e realmente desenvolver uma igreja cheia de unidade. Algo que você falou, pastor, que é muito forte. A igreja em célula gera, não contrata. E às vezes a pessoa quer, as pessoas nos criticam a igreja em células, falando que é ajuntamento de pessoas, que é célula para poder crescer a igreja. Não, mas olha, o gerar, a pessoa sendo transformada, faz a pessoa, traz inclusão e traz edificação e traz crescimento. Aonde Deus está operando, vai crescer de todas as maneiras. Vai crescer, não seja uma igreja em célula, seja uma igreja sem célula, onde Deus está. Não estou aqui defendendo, levantando uma placa, falando que essa aqui é correta, mesmo porque eu sou o defensor do pão partido. Tem um pedacinho com os irmãos lá, né, tradicionais, tem um pedacinho com os irmãos neopentecostais, tem um pedacinho com os irmãos das visões das church, como o pastor fala, tem um pedacinho, o pão foi partido, meus irmãos. Mas, todavia, entretanto, esse mover das células gera para si mesmo e para a sociedade pessoas transformadas e pessoas realmente assim, que tiveram um encontro genuíno com o Senhor, tiveram uma vida mudada e estão aptas a assumir responsabilidades, sair de menino e se tornar homens. Né? Nós não estamos criando criança, nós estamos criando homens e mulheres que vão fazer a diferença até que o Senhor volte. E vamos caminhando para o final aqui,
porque esse podcast está interessante. Eu quero te pedir para você se inscrever no canal, para você compartilhar com as pessoas. Eu quero que você realmente envie. Nós vamos produzir os cortes e você vai subir aí nas suas redes sociais divulgando o evangelho que transforma a vida das pessoas. Amém. Pastor, as crianças, falamos dos adultos e os jovens na visão celular. Como é que você vê os jovens na visão celular? Os jovens, eles são os que mais engajam, porque se tem um grupo de pessoas que gosta de se envolver, é jovem, até para poder casar. Uau, né? Então, aí. Os jovens, eles são, de fato, a faixa etária que mais engaja na visão celular. Então, jovem, ele pira em estar junto. Uau. Eu já não estou mais nessa fase. Então, assim, às vezes chega domingo, final de semana, a gente trabalhou muito, aí eu quero descansar. Depois dos 40, irmão, a gente faz projeto pra ficar em casa, né? Projeto pra não fazer nada. Mas eu lembro quando eu era jovem, eu ficava esperando o final de semana chegar pra tocar o terror na terra, né? Pra fazer tudo que não dá pra fazer durante a semana, fazer no final de semana. Jovem assim, cheio de vigor, cheio de força, né? Na visão celular, irmão, jovem cai pra cima e é top demais. Podemos dizer que as igrejas em células são igrejas mais jovens? Não acho que essa é uma boa definição, ainda que eventualmente tenha um bom percentual de igrejas em células que são jovens, porque eu acho que a igreja, ela tem a linha do seu pastor-presidente. Uau! Se o pastor-presidente é muito jovem, vai ter muito jovem. Se o seu pastor-presidente, ele é a pessoa que mais tem influência, ele é uma pessoa mais adulta, ele vai ter muita gente adulta, né? Então, todas as igrejas que eu pastoreei, os jovens representavam mais ou menos a metade da igreja, né? Eu já tive igrejas, momentos da igreja que os jovens representavam 40% da igreja, né? Hoje, eu acho que na minha igreja, os jovens representam 60% da minha igreja, né? Mas é porque é natural, porque um casal tem 4 filhos, tem Uau. 3 filhos, entendeu? Então, assim, você tem adulto morre, né? Gente Sim. idosa morre, jovem geralmente vive, vive, né? Então, é normal você ter mais jovem, mas não significa que a igreja é formatada para jovem, né? Então, eu acho que a igreja em células é uma igreja de relacionamentos, todas as faixas etárias. A igreja, eu percebo que a igreja está sofrendo uma grande transformação, né? Essas churches vindo, parede preta, muitas polêmicas, mas o evangelho, de fato, não muda, ele é imutável. A palavra de Deus, ela é imutável e ela precisa ser ministrada. Mas a maneira de comunicar a mensagem, ela vai sendo atualizada. Aquelas pessoas que não atualizam a maneira de comunicar. Por isso aqui é uma maneira nova de comunicar. Não comunicar nova, a mensagem. Comunicar a mensagem, de comunicar valores, comunicar princípios. E é uma maneira, é uma maneira jovem de comunicar, porque jovens talvez não vê programas de jornais, mas vê podcast. Vê podcast, compartilha podcast. Ninguém vai poder chegar no céu e chegar lá e falar: Jesus, não tinha uma igreja do meu jeito. Uau. Porque tem igreja de todo jeito. Tem com parede preta, com parede branca, verde, azul, amarela. De vidro. Tem todo jeito. Não me conectei com ninguém. Não me conectei não. Tinha uma lá, você não conectou porque você não quis. Uau. Né? Apartar-vos de mim. Entendeu? Não nos conheço. Então, isso essa multidiversidade de formas de comunicar o evangelho é para atingir as pessoas, o maior número de pessoas. Pastor, uma pergunta do seu cunho mais pessoal. O senhor já treinou mais de 30 mil líderes com o seu treinamento afinando o machado. O que está preparando no coração para uma próxima fase? Esse ano de 2025, qual que é a sua expectativa no ano de 2025? Bom, eu já treinei mais de 30 mil líderes no Brasil, na Argentina, Estados Unidos, Espanha, Portugal, África, Bélgica. Eu já rodei muito, viajei muito, e eu estou numa fase agora que eu quero acompanhar pastores. Então, ano passado, eu lancei uma mentoria para pastores que querem implantar a visão celular. Um grupo pequeno, fechado, foi muito poderoso. Eu vou até em breve divulgar os resultados. Uau. Mas esse ano eu vou começar uma nova turma de mentoria com pastores que querem implantar, pastores que entenderam que a visão celular é a visão mais próxima da igreja primitiva, né? É uma visão bíblica, mas ele não sabe como começar.
ele às vezes não tem acesso, ele até conhece pessoas, mas a pessoa não tem tempo para ensinar. E eu vou fazer uma nova turma, que vai começar agora em fevereiro, de mentoria de pastores que querem implantar a visão celular, essa visão das maiores igrejas do mundo. Então, se você é pastor, está interessado, entra no meu Instagram, Pastor Silvio Lacerda, e manda um direct para mim lá, que eu vou te ajudar. Uau, olha, você que está nos seguindo, nós estamos chegando no final, a Fabiana vai fazer a última colocação dela aqui. Olha, eu quero falar para você, segue esse canal, porque esse podcast vai crescer. Nós vamos trazer muitos assuntos interessantes para edificar a sua vida, para te fortalecer na fé, para te fortalecer na vida da igreja, na sua jornada de crescimento. Muitas pessoas, às vezes, ficam atrás, gastando tanto tempo e dinheiro procurando um propósito. Eu quero falar, o propósito da sua vida é trazer glória para Deus. E naquilo que Deus te colocou, na profissão, na chamada que você tem, é nesse lugar que você vai brilhar, vai crescer, vai prosperar, e o Senhor vai se alegrar com você, como já tem se alegrado com você. Olha, não espere você sentir algo, simplesmente se conecte com o propósito de Deus e vai. Corre a carreira que está proposta. Fabiane, e aí, considerações finais do nosso podcast? Eu falei dessa questão de quando chega o tempo da gente passar para a próxima fase, né? Para você que está me ouvindo, vai chegar esse tempo de você passar para a próxima fase. E a célula, a gente vê visivelmente Deus usando essa ferramenta para nos conduzir nesse caminho de amadurecer, crescer espiritualmente e alcançar uma nova margem. Então, quando chegar esse tempo, você precisa passar. Porque se você não passar e ficar ali, ser tardio e ser lento, aquele lugar vai te botar para fora. Você vai se sentir ali desconfortável e vai se tornar cada dia mais insustentável. Quando chegou esse tempo, na minha vida e do Alex, a gente foi lento. Sim. Nós somos tardios. E acabou que o Senhor nos chamou e a gente falou, não quero, agora eu não quero, eu estou ocupada demais. E aí o Senhor levantou o improvável, né? E aí ali nós fomos ser liderados por não desprezando a pessoa, mas a princípio, para nós, era um improvável, mais improvável. E não era sobre a pessoa que assumiu aquela liderança sobre nós, mas era sobre a gente no lugar errado, no tempo errado. Aquilo ali, para nós, se tornou insustentável. Foram, assim, os piores 9 meses da nossa jornada cristã, porque a gente ficou 9 meses ali, né, sendo liderados por alguém que a gente, a princípio, seria o líder daquela célula. E a gente precisou ser liderado ali pela liderança que aceitou o desafio. Não era sobre ela, mas aquilo ali para nós, como a gente foi lento e tardio, se tornou insuportável. E aí a gente entendeu, orou, discerniu e aceitou o convite em outro lugar. E aí a gente foi avançando naquilo que Deus tinha chamado. Mas eu acho que perceber isso e aceitar esse convite faz toda a diferença, porque a célula é esse ambiente extremamente saudável para o seu crescimento espiritual. Olha, pastor, células não divide igreja. Não. Células não é uma metodologia de crescimento. Célula é uma maneira de edificar as pessoas e tudo que tem vida cresce. Tudo que tem vida cresce e reproduz. Tudo que tem vida cresce e reproduz e... multiplica. Ó, tudo que tem vida cresce, reproduz e multiplica. Pegou esse drive? Fica conosco, segue esse canal, você vai crescer muito espiritualmente. Deus te abençoe. Amém. Aleluia.